Graça e paz, gente. Primeiramente, bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui e agradecer que, de certa forma, vocês estão abrindo a casa de vocês para que eu possa entrar, para que juntos possamos cultuar, adorar o Senhor nessa manhã linda. E eu quero dizer que, independente da situação, independente de como nós estejamos diante dessa pandemia, que é o que mais se fala, existe um lugar que é seguro, e esse lugar é nos braços de Deus. E eu queria começar cantando essa canção aqui. Vamos adorar juntos ao Senhor? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Deus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, 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 é nos teus braços, Pai. Que nós descansamos, Deus. Aleluia. É nos teus braços, Jesus. É nos teus braços, Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Tu és lindo, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitastes, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. Teu nome é majestoso, Jesus. Tu és lindo, tu és amado, Deus.
Só Tu és, Deus, aquilo que nós precisamos nessa manhã. Só Tu és, Jesus, só Tu és. Lindo és, Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu. Vamos cantar? Meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, irmãos. Uma saudade dos irmãos, das irmãs. Faz um tempo que a gente não se vê. Esse fim de semana, o pastor Reinaldo, a Cris estão num descanso. E para mim é uma alegria poder, por meio desse canal, por meio do vídeo, poder chegar à casa dos irmãos e das irmãs. A cada domingo nós temos enfatizado um elemento, um aspecto relacionado ao uso dos nossos bens, o uso dos nossos recursos para o reino de Deus, né? Temos enfatizado a liberalidade, temos enfatizado a gratuidade, né? A alegria de compartilhar. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Lucas 16, verso 13, que diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro ele pode representar em nossas vidas um senhorio escravizante. E nós usarmos os recursos, colocarmos esses recursos no seu lugar certo, usarmos esses recursos para ajudar o próximo, usarmos esses recursos para o reino de Deus, é uma forma de nós nos desprendermos desse senhorio escravizante que os recursos, o dinheiro, a riqueza pode representar nas nossas vidas. Então eu convido os irmãos e as irmãs a contribuírem nesse momento, pelos nossos meios, né, de depósito, de transferência,
como uma forma também de libertação pessoal, como uma forma de nós nos dedicarmos a Deus, colocarmos a nossa vida, os nossos recursos debaixo do senhorio de Deus e não colocar as nossas vidas debaixo do senhorio do dinheiro. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado porque o Senhor tem nos mantido. Senhor, eu te peço que o Senhor nos liberte o nosso coração da escravidão do dinheiro, da ganância, da busca por ter mais, Pai querido, que nós possamos saber que os recursos dados pelo Senhor são recursos para o Teu reino, Pai. Que o Senhor nos liberte desse senhorio escravizante e que nós possamos Te servir por meio daquilo que o Senhor dispôs em nossas mãos. Obrigado pela Tua graça e misericórdia. Nós Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, Deus, que no deserto me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Há pouco nós lemos o texto de Lucas 16, verso 13. Eu gostaria nessa manhã de refletir com os irmãos e com as irmãs numa parábola que vem um pouco antes desse texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 1 a 8, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonais de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O
que fazer diante de uma situação de emergência, de urgência? O que fazer quando sobrevém sobre nós uma realidade inesperada? A gente pode pensar nisso relacionado à própria situação que estamos passando, uma situação em que nós não esperávamos que passaríamos meses afastados uns dos outros, uma situação que exigiu de nós adaptações rápidas, exigiu de nós uma percepção diferente da vida, das relações pessoais, das relações familiares. O que fazer quando nos acomete uma situação inesperada? Esse texto nos ajuda a entender um pouquinho disso. É uma parábola, talvez das parábolas mais estranhas de Jesus, porque nessa parábola uma ação aparentemente desonesta é elogiada. É estranho aos nossos olhos quando nós lemos na boca de Jesus contando uma história em que ele elogia uma ação que seria por nós reprovada. Mas vamos tentar entender essa parábola e vamos tentar entender por que Jesus conta essa parábola e como essa parábola, essa pequena narrativa, pode nos ajudar a entender o nosso momento. Jesus estava descendo da Galileia, no norte do país, para a Judéia, especificamente para Jerusalém. Jesus estava caminhando, portanto, para o seu sacrifício ali, na cruz, como nós conhecemos e sabemos bem. E enquanto Jesus faz isso, enquanto Jesus vai até Jerusalém, ele usa pequenas narrativas, ele cria pequenas histórias, exemplos tirados do cotidiano, para diversas finalidades. Uma dessas finalidades é quando Jesus, por exemplo, se contrapõe aos escribas e aos fariseus, contando histórias como forma de reprovar a ação deles. Um outro uso que Jesus faz dessas narrativas é quando ele olha para as pessoas desprezadas na sociedade, para os pobres, para as prostitutas, para os pecadores, e usa também algumas narrativas, algumas histórias, para falar do amor de Deus por essas pessoas. E um terceiro uso, é quando Jesus conta uma história, conta uma pequena narrativa para ensinar alguma coisa aos seus discípulos, alguma coisa relacionada ao reino de Deus, alguma coisa relacionada à ação do discípulo, e é isso que nós temos nesse texto. Notem que é uma história bastante impactante, porque esse é um dos objetivos de Jesus contar uma parábola, é trazer uma certa surpresa, trazer um elemento destoante, um elemento que causa uma admiração nos seus ouvintes, no caso aqui dos discípulos. E Jesus, então, nessa jornada, conta essa história, a história de um homem, um senhor de terras, de várias terras, que tem um administrador, um gerente, que cuida dessas terras, que arrenda, responsável por arrendar essas terras, e num determinado momento, sabendo que aquele administrador não estava administrando bem os seus recursos, não estava administrando bem as suas terras, aquele senhor, dono das terras, chama esse administrador e pede para ele prestar contas, pede para ele devolver todos os registros, devolver todos os documentos referentes à administração, porque ele estaria sendo demitido. A partir dali, ele não poderia atuar mais como administrador. Aquele administrador, portanto, tinha pouco tempo para agir, fazer algo para a sua própria sobrevivência, para o seu próprio sustento. E ele, então, decide dar um desconto para os devedores do seu senhor. Esses devedores, os arrendatários da terra, não sabiam que aquele administrador tinha sido demitido. Para eles, aquele homem ainda era representante dos bens do seu senhor. Então, para esses homens que deviam algo ao dono de terras, aquele homem ainda estava legitimamente na posição de negociar. Chama, então, esses devedores e negocia com eles, dá para eles um desconto para que futuramente, se esse administrador precisar de um emprego, que esses homens a quem ele deu um desconto pudessem empregá-lo. Notem que é uma ação estranha
do ponto de vista da administração dos bens. Ele deliberadamente resolve dar um desconto àqueles homens sem consultar o seu senhor. Mas para aqueles que estavam recebendo os descontos, para eles aquele homem de fato representava o dono das terras. Então, para eles esse desconto era um desconto legítimo. E quando o dono das terras chega e percebe que o administrador então fez esses descontos de forma descabível, a narrativa nos surpreende porque, em vez desse dono de terras reprovar a ação do administrador, o texto nos diz, e de fato isso nos causa surpresa, o texto nos diz que aquele senhor elogia a ação daquele administrador, elogia o fato dele ter se aproveitado daquele curto espaço de tempo entre ele ser demitido e a sua demissão se tornar pública. Ele elogia porque ele agiu ali de forma inteligente, de forma rápida, para a sua própria preservação, para que ele tivesse o seu sustento futuro garantido de alguma forma. E isso nos causa alguma estranheza, né? Jesus, de vez em quando, contava algumas histórias que soavam estranhas, e não era à toa, não era sem querer que ele contava essas histórias, ele contava essas histórias propositalmente para causar uma estranheza, uma surpresa nos seus discípulos ou nas outras pessoas para as quais ele falava. É de fato a sua intenção causar a surpresa, é de fato a sua intenção causar um estranhamento. E depois de contar essa parábola, então Jesus diz que ele conta essa parábola como uma ilustração do fato dos filhos deste mundo serem mais astutos do que os filhos da luz. Aqui uma referência clara entre os homens e mulheres no geral e aquele grupo específico dos seus discípulos. Bom, tendo entendido um pouco dessa narrativa, dessa história tão estranha que Jesus conta aos seus discípulos, nós podemos extrair dela alguns princípios, nós podemos perceber nela algumas coisas que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Reforçando, né? Jesus estava em jornada para Jerusalém, Jesus tinha ali um tempo para ensinar algumas coisas aos seus discípulos, que seriam aqueles que continuariam o ministério de Cristo depois da sua morte e ressurreição. E o que Jesus então tinha como intenção ensinar aos seus discípulos a partir dessa história tão diferente, né, tão estranha por vezes para nós? O primeiro elemento que Jesus queria ressaltar aos seus discípulos é que diante de uma situação inesperada, diante de uma situação que nos advém e não tinha sido planejado, é necessário que nós tomemos consciência dessa situação. Veja que aquele homem, aquele administrador, ele logo que o seu senhor, logo que o seu patrão o demite, ele imediatamente percebe que a situação dele é uma situação de risco, percebe que a situação dele é uma situação de emergência, é uma situação de urgência. E a partir daí, ele vai pensar em como resolver, como sair dessa situação. Nós podemos pensar num primeiro nível em que essa situação que estamos, a pandemia, o afastamento social, tudo isso se apresenta para nós como uma situação urgente, uma situação nova, inesperada, não planejada e que, portanto, exige de nós uma consciência, exige de nós que nós abramos nossos olhos, que nós levemos a realidade a sério, que nós obtenhamos informações para que nós possamos estar mais conscientes da situação na qual nós estamos. É importante, portanto, olhar a realidade, é importante, portanto, não fingir que as coisas não estão aí, é importante, portanto, que nós tenhamos um olhar para a realidade, enxergando, obtendo informações, sem tapar os nossos olhos para o que está ocorrendo a nós nesse exato momento. Mas também tem uma outra realidade que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, que é a realidade do reino. Jesus, enquanto caminha para a cruz, ele também está dizendo aos seus discípulos, não simplesmente de qualquer realidade que está próxima, mas do próprio reino de Deus, que por meio da sua vida, morte e ressurreição, se tornaria mais próximo dos discípulos.
Então, essa também é uma realidade urgente, essa também é uma realidade nova aos discípulos e que exigiria dos discípulos ter consciência deste reino, exigiria dos discípulos ter consciência de que uma nova realidade, uma realidade dada por Deus e que passaria pela vida dos discípulos, se tornaria real cada dia mais no seu cotidiano. Então, nós precisamos ter, do ponto de vista do nosso contexto imediato, nós precisamos ter cada dia mais consciência da triste realidade que nos cerca, no nosso caso, dessa realidade pandêmica, movida aí por morte, por dor, por afastamento, por mudanças no comportamento, mas nós também precisamos ter em mente essa realidade, que é a realidade do reino de Deus, que exige de nós que nós tenhamos consciência que estamos inseridos nesse reino, que nós somos responsáveis por participar desse reino, que esse reino é também real e se faz presente por meio dos discípulos de Jesus. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir a nossa compreensão e não deixar o reino de Deus como algo terceirizado, como uma preocupação terceirizada, mas entender que o reino de Deus é uma realidade urgente, é uma realidade que exige de nós uma consciência, um olhar atento para isso que nos chega, para essa realidade que exige de nós uma resposta. Então, penso que esse é um primeiro elemento que Jesus queria ali ensinar aos discípulos, que algumas realidades se apresentam como surpresa, como de repente chegaram, e sem dúvida, para o contexto dos discípulos, o reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, era uma surpresa, era algo novo. Nós precisamos, então, ter essa consciência do reino de Deus que está disponível a nós e que se faz presente por meio de nós e exige de nós uma resposta. Um segundo elemento que Jesus queria ensinar aos discípulos por meio dessa parábola, que de fato nos soa estranha, é que o reino exige de nós ação. Realidades novas, alterações no nosso contexto exigem de nós ação. Notem que aquele administrador, aquele homem responsável pelas terras do seu senhor, quando fica sabendo da sua demissão, o que ele pensa de forma mais imediata é o que ele vai fazer. Ele, durante 2 momentos, pelo menos, refletindo consigo mesmo, ele pensa: o que eu faço? Porque o meu senhor me demite, já sei o que eu faço. Então, notem que há uma insistência em ele pensar o que ele vai fazer diante dessa nova situação, diante dessa nova realidade que chega para ele, que no caso da parábola é a notícia da sua demissão. E é exatamente o fato dele ter agido que vai ser elogiado pelo seu Senhor. O Senhor não vai elogiar a ação em si, mas vai elogiar a iniciativa dele em, diante da ameaça da demissão, fazer alguma coisa, agir. O texto nos diz, lá no verso 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Há na fé cristã, há na nossa experiência de discípulos de Jesus, uma dimensão prática que é importante a gente refletir e é importante a gente ter em mente quando uma nova situação nos acomete, quando uma nova realidade nos é dada. Há na fé cristã essa dimensão do fazer, essa dimensão não apenas do intelecto, do pensar, não apenas do coração, do sentir, mas também a dimensão das mãos e dos pés, de se colocar no caminho, de agir, de fazer. E é isso que eu creio que Jesus também queria chamar a atenção dos seus discípulos, que há, tanto para uma realidade nova dada de forma ampla, quanto também para essa nova realidade do reino de Deus que chega aos discípulos, há uma dimensão da ação, há uma dimensão do fazer. Era necessário que os discípulos se despertassem para fazer algo. É verdade que nós corremos o risco, muitas vezes, de reduzirmos a nossa fé a apenas a atividade. A gente por vezes avalia as condições da nossa fé apenas a partir do que estamos de fato fazendo. Isso é um risco que nós precisamos nos prevenir. Mas é verdade também que nós corremos um outro risco,
que é o risco de retrairmos a nossa fé apenas a uma experiência individual, apenas uma experiência existencial, apenas uma experiência emotiva, que de alguma forma nos traz uma paz pessoal, nos traz uma paz individual. E nesse tempo que nós vivemos, em que cada dia mais estamos isolados uns dos outros, cada dia mais estamos fechados nas nossas casas, esse segundo risco, ele é muito mais real. É muito mais possível que nesse momento nós usemos a nossa fé, a nossa compreensão de fé, como um elemento para nos afastar da ação prática e apenas nos consolar, apenas usar a nossa fé como elemento de consolação e de conforto interior. Esse é um risco real, é um risco presente. Por vezes nós nos sentimos confortáveis em estarmos em nossas residências, protegidos e seguros, e sem dúvida que nós precisamos procurar essa segurança, e simplesmente acharmos que oramos ali por nossas próprias vidas, pela nossa própria segurança, e isso nos basta. E Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos para essa dimensão do fazer. É necessário que nós nos despertemos para isso. É necessário que nós percebamos que o reino de Deus não está pausado, esperando que essa pandemia passe. É necessário que nós nos despertamos que o reino de Deus está acontecendo enquanto essa pandemia está também acontecendo. E o reino de Deus vai ultrapassar esse momento de pandemia e vai se tornar cada dia mais visível por meio da ação dos discípulos de Jesus. Então nós precisamos ter em mente que a nossa dimensão prática, a nossa dimensão do fazer, ela não está pausada, ela não está parada nesse momento. Ela está e deve estar ativa e deve estar presente. Devemos continuar sendo um canal do reino de Deus para marcar, para sinalizar o reino de Deus na presença e na vida de tantas pessoas que estão sem nenhuma perspectiva, estão desesperadas, estão perdidas. Nós somos esse canal do reino de Deus. Nossas mãos são as mãos de Cristo na direção dessas pessoas. Então, acredito que esse seja um segundo elemento que essa parábola chama a atenção, que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Diante de uma realidade nova, é necessário ação, é necessário fazer. Mas tem um terceiro elemento muito sutil nessa parábola, que é o ponto de toque, que é o elemento assim fundamental da compreensão da ação, né, desse fazer quando uma nova situação acontece, que é o fato de que aquele senhor, aquele dono de terras, quando elogia o administrador, elogia porque ele agiu, mas especificamente elogia porque ele agiu de forma astuta. E aí Jesus complementa, aplica essa parábola, dizendo que os filhos deste mundo são mais astutos do que os filhos da luz. Então, quando a gente pensa numa nova realidade, seja a realidade da pandemia, ou seja a realidade do reino de Deus, que passa por nós e passa por nossas vidas, é verdade que existe uma dimensão da prática, é verdade que exige de nós uma ação, uma atuação, exige de nós as nossas mãos dispostas ao serviço, mas existe uma diferença, uma sutileza nesse texto que muitas vezes nós deixamos passar. É que o texto diz, e Jesus ressalta isso, é que essa ação precisa ser uma ação astuta, precisa ser uma ação inteligente, precisa ser uma ação calculada. Por vezes, no nosso anseio por servirmos, por vezes no nosso desejo de sermos úteis ao reino de Deus, de disponibilizarmos nossas mãos como mãos de Cristo, por vezes permeado pela nossa boa vontade, nós agimos de qualquer jeito. E nessa parábola, Jesus chama a atenção para que a ação do discípulo não pode ser uma ação de qualquer jeito. Não basta uma boa vontade, não basta simplesmente a disposição, é preciso também inteligência, é preciso também astúcia, é preciso também cálculo, é preciso também que reflitamos sobre a nossa ação para que as nossas ações, elas de fato sejam eficazes. É isso que aquele dono de terras elogia
o seu administrador. Não elogia o fato dele ter usado os bens e dado aqueles descontos de forma descabida, mas elogia o fato dele ter feito alguma coisa diante dessa situação que ameaçava a sua vida e feito alguma coisa de forma inteligente, feito alguma coisa de forma planejada. Então não nos basta o desejo por agir, não nos basta o anseio pelo serviço, não nos basta disponibilizarmos as nossas mãos para sermos as mãos de Cristo. Além disso, é preciso que nós pensamos em como vamos agir. É preciso que, num momento, por exemplo, como esse de pandemia, é preciso que nós usemos as informações, é preciso que nós usemos a inteligência, é preciso que nós usemos a sabedoria que nos está disponível para entender qual a melhor forma de agir ou quais as melhores formas de agir. E é interessante que Jesus vai fazer uma comparação muito grande entre a ação astuta dos homens desta era, né, deste mundo, assim é a linguagem bíblica, e os filhos da luz. E ele vai dizer, olha, quando há uma nova realidade, quando há uma realidade ameaçadora, os filhos dessa era sentam, fazem cálculos, fazem planos, pensam, refletem criticamente, desmontam seus planos, fazem novos planos, analisam. E, por vezes, entre os discípulos não é assim. Por vezes, entre os discípulos, a gente simplesmente sai fazendo, e quando não alcançamos êxito em nossas ações, às vezes a gente arruma alguns confortos, alguns consolos, e diz, talvez não tenha sido a vontade de Deus, mas talvez, de fato, não tenha sido planejado. Talvez nos falte um pouco de cálculo, um pouco de planejamento, um pouco de levantar informações, pensar aquela realidade, pensar aquela ação, para que de fato aquela ação alcance êxito. Sem dúvida, num momento que estamos vivendo, num momento em que as informações são novas a cada dia, num momento em que os governos, federal, estadual, municipal, a cada dia nos dão novas informações, mas também num momento em que informações falsas, as chamadas fake news, também nos chegam a todo momento. É necessário que nós saibamos discernir essas informações, para levantar informações sólidas e planejarmos ações na promoção do reino de Deus que sejam sábias, que sejam pensadas, que sejam planejadas, que nós, ao invés de sermos menos astutos do que os filhos desta era, para que nós sejamos mais astutos, para que nós saibamos usar melhor as informações e que por meio dessas informações nós possamos planejar as nossas ações para a sinalização do reino de Deus, para que por meio dessas informações nós possamos analisar o quadro e pensarmos nas melhores formas de atender às demandas que nos chegam, de entender quais são as melhores formas de chegarmos às pessoas, de chegarmos a essas pessoas na demonstração da misericórdia e do amor de Deus, mas também chegarmos nessas pessoas com segurança, protegendo-a e protegendo-nos, porque é isso que a situação exige de nós. Nós precisamos levantar informações, nós precisamos purificar essas informações, peneirar essas informações, para que nós tenhamos um quadro claro, o mais claro possível, e que esse quadro direcione as nossas ações. Então, quando a gente olha para essa parábola, uma parábola que por vezes nos soa tão estranha, porque às vezes por falta de uma leitura mais cuidadosa, às vezes a gente entende que Jesus estaria ali elogiando uma ação desonesta, mas não é isso que Jesus faz. Jesus pega essa história, essa narrativa que conta de fato de um administrador desonesto e extrai dessa história alguns princípios. É claro que Jesus não está aqui exaltando a sua desonestidade, mas Jesus, por meio da parábola, ressalta essa dimensão de tomar consciência de uma nova realidade, de agir e de agir de forma astuta. Penso que esses 3 elementos são elementos centrais para pensarmos na realidade que nos está dada, essa realidade que transformou as nossas vidas, transformou os nossos últimos meses, transformou as nossas relações pessoais, e que ela está aí, mas também pensarmos não apenas nesta nova realidade dada, mas na realidade do reino de Deus, que é a realidade que nós também representamos,
que é uma realidade que por vezes nós negligenciamos, nós esquecemos que somos representantes, sinalizadores desse reino no meio dessa outra realidade dada, que é a realidade da pandemia. Então, quando nós olhamos para esse quadro, quando nós olhamos para essa nova situação, mas quando nós olhamos também para o nosso papel, o papel dos discípulos nessa nova situação, é necessário que nós tenhamos consciência, que nós nos despertemos, que nós estejamos alerta. É necessário que nós partamos para a ação. É necessário que nós coloquemos nossas mãos à disposição. Mas é necessário também, em última instância, que nós façamos isso de forma sábia, de forma pensada, de forma cuidadosa, para que a nossa ação de fato seja uma ação eficaz, para que a sinalização do reino de Deus seja uma sinalização eficaz, para que a nossa ação seja parte da solução e não simplesmente uma boa vontade que desdobra em mais problemas. É necessário, é urgente que os filhos de Deus tenham essa consciência da urgência, que os filhos de Deus se levantem e se mobilizem à ação e que façam isso de forma pensada, de forma sábia, com a sabedoria que Deus tem nos dado, com a sabedoria que o Espírito Santo nos direciona a cada dia. Eu convido os irmãos a orar nesse momento, a pensar em quais são as ações que nós podemos desenvolver de forma sábia, com segurança, para atender às necessidades que estão aí. Nós sempre enfatizamos que a igreja tem uma ação pastoral, a igreja ela serve ao mundo, ela está aí para atender às demandas das pessoas que nos cercam. E esse, sem dúvida, é um momento de muita tensão, de muito medo, de certa retração, mas também é um momento em que nós devemos estar abertos ao serviço, nós devemos estar abertos às pessoas que nos cercam, às demandas que nos vêm, e atender isso, e servir essas pessoas com as nossas mãos, com a nossa ação, mas de forma sábia, de forma prudente, de forma astuta, para que sejamos parte da solução e não parte do problema. Abaixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Teu ensino, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, essa realidade na qual nós estamos é uma realidade que tem muitos elementos que desconhecemos. Nós não queremos, Pai querido, sermos irresponsáveis na nossa ação como igreja, na nossa ação como cristãos. Nós não queremos ser irresponsáveis na nossa ação como Teus filhos, Pai. Mas nós também sabemos que aí fora tem pessoas sofrendo. Nós também sabemos que existem muitas demandas que exigem mãos para o serviço. Nós também sabemos que existem coisas a serem feitas, Pai. E a Tua palavra nos ensina a nos movermos de forma prudente, nos movermos de forma inteligente, de forma sábia, Pai. Pai, eu te peço então que o Teu Santo Espírito nos desperte, que o Teu Santo Espírito não permita que nós fiquemos retraídos com medo dessa realidade, mas também que o Teu Santo Espírito nos desperte de forma responsável, que o Teu Santo Espírito nos desperte quanto à nossa inteligência, quanto ao nosso discernimento, para que cada ação de cada um dos Teus filhos possa ser uma ação benéfica nessa situação, possa ser uma ação inteligente, possa ser uma ação cuidadosa, possa ser uma ação que leve em conta as informações que tenhamos em mãos, Pai querido. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor a cada dia nos dê mais informações, mais sabedoria, mais tato, mais cuidado na nossa ação, mas que esse seja um momento em que os Teus filhos possam demonstrar a luz do Teu reino, atendendo as pessoas que precisam de algo. Nos levanta, nos mobiliza, Senhor, porque o Teu reino está disposto a nós, porque o Teu reino passa por nós, porque o Teu reino é sinalizado por nossas vidas, Pai. Nos desperta nos nossos cotidianos, nos desperta para que cada uma das nossas ações sejam ações do trabalho, sejam ações para com os nossos amigos, cada uma dessas ações possa ser um meio do Teu reino chegar a essas pessoas, Pai. Nos desperta, Senhor,
é o que nós te pedimos. Te pedimos discernimento, te pedimos astúcia, te pedimos inteligência, para que sejamos parte da solução, para que sejamos responsáveis, para que sejamos cuidadosos, mas para que não sejamos negligentes. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor. Que nessa semana o Santo Espírito venha te guiar, venha fazer você tomar as decisões corretas. Que nessa semana Deus venha te dar direcionamentos em muitas coisas, naquilo que Ele quer para a tua vida. Eu desejo a paz a todos, que todos tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.